O Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte pergunta: a quem interessa o Futurice? As nossas convidadas são Silke Weber, professora emérita do Departamento de Sociologia da UFPE, e Ana Cristina Fernandes, professora titular do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Silke, quais são os problemas que existem em torno da proposta apresentada pelo governo federal sob o título de Futurice? Tem vários problemas, né? Vários problemas. Um deles acho que são os vários pressupostos que a gente pode inferir na medida de que eles não fazem, quer dizer, ele não traz nenhum diagnóstico para que a gente pudesse entender a direção das prioridades escolhidas. Quer dizer, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente pode pressupor que se tem uma visão de universidade atrasada, de uma universidade de gestão corporativa e de uma universidade que não atende aos interesses da sociedade. Me parece que muita coisa aí não cabe, que se a gente tivesse um diagnóstico preciso da universidade, considerando particularmente, digamos, todo o processo que ocorreu no Brasil, particularmente nas décadas de 70 e 80, no sentido de construir uma proposta de universidade que fosse sintonizada com as questões do desenvolvimento da sociedade brasileira. Claro que isso é uma cobrança que nós próprios nos fazemos, de cada vez estar mais, quer dizer, sintonizado com as necessidades, com as características da sociedade brasileira, ao lado do próprio desenvolvimento do conhecimento das ciências nas diversas áreas e na formação de pessoal, quer dizer, particularmente cientistas e profissionais especializados. Então, me parece que realmente essa falta de diagnóstico faz com que a gente possa inferir uma série de interesses aí atrás e que, de certa maneira, não se coadunam, digamos, com aquilo que, pelo menos, o debate brasileiro sobre universidade vem construindo nessas últimas 3 décadas. Ana, o Conselho Universitário da UFPE, de maneira unânime, rechaçou o Futurice. E num trecho da nota que foi emitida pelo Consune, fala-se que a proposta é lacônica. Você concorda com isso? Eu concordo à medida em que ela traz muito mais questionamentos, né? Ela suscita mais questionamentos, dúvidas para quem lê a proposta, do que propriamente afirmações claras, nítidas, né? Se for possível comentar, né, o Futurice foi proposto em 3 eixos. Né? Quer dizer, é bom a gente falar, é uma proposta de mudança significativa da estrutura de funcionamento das universidades federais e institutos também federais. Então, e aí, como falou Silke, sem apresentar um diagnóstico sobre quais são os problemas que precisam ser alterados, né, por meio dessa proposta, eles lançam uma proposta baseada em 3 grandes eixos. Um eixo que diz respeito à gestão, governança, que é um termo muito do campo mais de consultoria, né, da gestão empresarial, e empreendedorismo. Um segundo eixo que diz respeito à pesquisa e inovação, e um terceiro eixo que eles chamaram de internacionalização. Então, é importante lembrar assim, que em todos esses eixos, a Universidade Brasileira Federal já tem avançado, medidas, né? Já tem seus próprios métodos, não apenas de gestão, como métodos também para o desenvolvimento do conhecimento, e por ser universidade, e especialmente no Brasil, a universidade pública quem mais faz pesquisa, e a pesquisa é uma atividade por excelência que supera barreiras, fronteiras, né, entre os países, nós somos, por essência, por natureza, né, uma instituição com grandes, largas, amplas, diversas e conexões internacionais. Então, você tem um programa
que não nos parece fundado em cima de um diagnóstico, já que a gente faz tudo isso, né? No entanto, ele faz algumas propostas, e particularmente as propostas contidas nesse primeiro eixo, que diz respeito à gestão, e que essas sim nos suscitam muitas dúvidas, muitas indagações. Por isso que a gente pode dizer sim que é uma coisa meio lacônica. Não somente, eu acho que por isso, mas é importante também, acho que lembrar que muitas dessas questões que estão aqui, que você pertinentemente destacou, foram construídas ao longo dessas décadas pela própria comunidade universitária. Quer dizer, o que é o sistema de pós-graduação brasileiro? É um sistema que é reconhecido internacionalmente como de extrema qualidade. E na medida que ele foi sendo instituído e corrigido pelo próprio processo, ele foi consolidando certas práticas necessariamente ligadas à construção do conhecimento, como, por exemplo, a internacionalização. Né? Eu acho que, não somente isso, como também a própria inovação. Quer dizer, é bom dizer que a própria lei de ciência, tecnologia e inovação, que foi justamente sancionada na década de 2000, no começo de 2000, né? Então, quer dizer, justamente foi construída com aporte, foi claramente construída com debate acadêmico. Quer dizer, então a gente tem a questão tanto da internacionalização como da inovação. Agora, a gente tem que se lembrar que a universidade brasileira, e isso é um ponto que eu gostaria de dizer, ela, de fato, ela começou a ser universidade a partir da reforma de 1968. Então, ali que estavam construídas as bases daquilo que a gente considera universidade, porque antes você tinha formação profissional, e a partir daí você começa a ter não somente a exigência de titulação para aquele que vai ser professor universitário, como também das condições de trabalho para esse professor universitário, instituindo, inclusive, a dedicação exclusiva e elegendo o concurso público, mesmo antes da Constituição Federal, como forma de recrutamento privilegiado, que antes não era nada disso. E nesses dois pontos, pelo menos, né, no que diz respeito à dedicação exclusiva e aos concursos, existem brechas muito perigosas na proposta, né? Sim, certamente. Você não precisaria mais, está prevista, sem a gente saber direito como, né? A gente infere. A gente infere que você não precisaria mais fazer concursos, né? Que haveria uma forma de ingresso e, portanto, também uma forma de regulação do regime de trabalho, o que poderia levar a uma cisão interna, uma diferenciação grande entre as diferentes categorias, né? Mas no longo prazo é você retroceder significativamente ao processo de recrutamento à medida que você, dependendo do gestor que estiver na hora, né, ele pode se arvorar a possibilidade de contratar pessoas das suas relações, da sua confiança, ao invés de efetivamente fazer com que uma seleção, né, com base em concurso, do jeito que se faz hoje em dia, possa ser tudo isso botado de água abaixo e junto com esse processo todo um risco muito grande de perda da excelência, da qualidade. Porque qualquer instituição, não é, Mondaíndi, é feita por pessoas, né? Então, a cultura que prevalece nas instituições é uma cultura que valoriza determinados princípios, né? Determinadas visões de mundo, e dependendo da mudança dessas pessoas, né? Essa visão de mundo que hoje a gente tanto defende e avalia como sendo fundamental num país que nasce numa sociedade escravagista, né? E que vai se manter com esses valores ainda por tanto tempo. Quer dizer, a universidade é um veículo muito importante de mudança dessa perspectiva, não é? De privilégios e que, ao mesmo tempo que está formando pessoas nessa visão de que é preciso a gente pensar em termos de direitos e não simplesmente de privilégios, é que você vai ter uma visão possível de diversidade, de capacidade de absorção de diferentes visões, diferentes culturas, sem o que você não constrói conhecimento.
Conhecimento é, fundamentalmente, a capacidade das pessoas de se engajar num processo de questionamento de fenômenos da realidade que levarão, portanto, a se responder e, com isso, uma nova visão, um novo conhecimento se produz. Então, se você cerceia ou tem apenas uma visão, ou se você não tem condição de criar debates e diferenças, você vai perder a própria qualificação de uma instituição como é a universidade. Então, nós não somos, é muito importante que a população saiba, nós não somos apenas uma escola superior, né, de formação de profissionais, formação de pessoas qualificadas. Nós somos, fundamentalmente, uma instituição que se dedica a criar conhecimento, a produzir conhecimento sobre uma determinada realidade. E tem outro aspecto no futuro que me chama muita atenção, é a possibilidade de que mesmo essa formação pode ser determinada de fora. Ele abre a possibilidade de cursos seriam oferecidos a partir de plataformas de universidades estrangeiras que seriam, então, ministrados por meio de educação à distância dentro da nossa universidade. Então, a visão de mundo, do mundo que nos cerca, do nosso contexto local, regional, mesmo nacional, tende a se perder também, né? Então, qual é a possibilidade de uma sociedade se desenvolver se ela vai simplesmente repetir conhecimentos que são produzidos fora daqui? Não, porque a grande questão, justamente, eu acho que a gente perde aquilo que é a essência, que foi construída a duras penas. Eu faço parte dessa geração que tentou construir isso, constituir uma massa crítica. E essa massa crítica significa exatamente aquilo que a Ana Cristina estava colocando, quer dizer que não é somente de reproduzir, mas muito ao contrário, de criticar o que existe, de poder avançar na compreensão e na intervenção, o que significa, fundamentalmente, ser aberto às várias possibilidades e jamais ser dirigido por uma única visão. Que aí a gente não tem universidade, a gente tem qualquer outra coisa, uma igreja ou alguma outra coisa. E pode-se inferir, sempre trabalhando com o termo que você utilizou desde o início, pode-se inferir que a autonomia universitária, que também é uma outra conquista que remete à Constituição de 1988 e às lutas que precederam a Constituição de 1988. Pode-se inferir que essa autonomia corre sério risco com uma gestão de uma OS, como está previsto no Futurice? Com certeza, porque é importante lembrar que a autonomia é um elemento central da instituição universitária, porque a instituição universitária é o quê? É aquela instituição que simultaneamente produz conhecimento, o critica, forma profissionais, dissemina o conhecimento disponível, quer dizer, nas diversas áreas na sociedade, e, ao mesmo tempo, cria um ambiente cultural e enriquece o ambiente cultural. Isso necessariamente essa concepção de universidade que existe no mundo. E então, para fazer isso, é necessariamente a necessidade de quê? De autonomia. De autonomia, e autonomia que significa, fundamentalmente, poder dizer como é que essa coisa será feita em cada instituição, sem perder jamais essa essência da instituição, que é exatamente a produção e a disseminação do conhecimento, e a formação profissional e a criação de um clima cultural. Né? Então, quer dizer, na hora que você tira a autonomia, e particularmente no que diz respeito ao Futurice, você tem, quer dizer, uma renomeação, por exemplo, da autonomia, que a autonomia passa a ser autonomia financeira. O que está dito na Constituição é autonomia da gestão financeira, o que significa, por conseguinte, que a gente teria a possibilidade, como universidade, de decidir quais são as prioridades, quais são os elementos centrais que têm que ser definidos de uma forma de forma democrática, de forma colegiada, como tem sido feito ao longo dos últimos 30, 40 anos nesse país. E o que não foi feito por parte do governo em relação à discussão do futuro, isso que não houve. Não teve discussão, veio de cima para baixo, mas, enfim, quer dizer, mas de qualquer maneira você tem a possibilidade de alguma forma de dizer sim ou não, ou de fazer uma análise. Então, acho que essa análise está suscitando, me parece, está sendo muito importante, porque ela está permitindo justamente uma revisão por parte daqueles que fazem a universidade na atualidade,
para reafirmar certos pontos de vista e poder rever outros. Mas acontece que tem que ver como é que isso pode ser harmonizado numa proposta nova de universidade, que a gente acha que poderia ser construída, mas não tão necessariamente segundo esse modelo que está aí proposto. Ana, o governo tem feito uma propaganda aberta, contrária à universidade pública, às universidades públicas federais, muito centrada no ponto de que a universidade é um espaço de má gestão, de desperdício de recursos públicos. Qual é o discurso, o contradiscurso necessário que deve ser colocado em cena para se contrapor a essa, que pode ser considerada mais uma fake news, mais uma inverdade do conjunto de tantas inverdades feitas, ditas pelo atual governo? Bom, no meu entender, seguindo um pouco o raciocínio de Silke, é claro que a instituição Universidade Federal, né, brasileira não é uma instituição parada no tempo, né? Ela é uma construção social, e ela vai mudando, acompanhando as mudanças também do seu tempo. Essas mudanças não significam que temos todos os nossos problemas resolvidos. Nós não temos só um problema de suborçamento, né, subfinanciamento, mas temos também, sim, problemas que deveriam, né, e são, né, muito buscados serem superados, né? Toda a universidade, todos os gestores são cidadãos muito conscientes da sua função histórica mesmo no país, e fazem o máximo para encontrar soluções para problemas de gestão. No entanto, isso não quer dizer que a imagem que o governo está passando seja adequada, no sentido de que a gente faz má gestão do nosso patrimônio, do patrimônio que é o patrimônio da sociedade, em última conta, não é? E, ao mesmo tempo, a gente também, eles passam a ideia de que a gente não faz uma série de medidas e não se preocupa em fazer a difusão do conhecimento que a gente produz. A sociedade investe, e é bom que se use esse termo, não é um gasto, é um investimento na universidade, e recebe, sim, de volta, né, não apenas pessoas formadas com qualificação para atuar nos mais variados campos profissionais, mas também recebe de volta conhecimento que é também aplicado, não apenas aquele conhecimento que o discurso do futuro se sempre ressalta muito, de contrapor coisas que não se deve contrapor, são falsas questões, que a universidade é uma catedral de marfim voltada para si mesma, e produzindo conhecimento para si própria, um conhecimento básico, enquanto deveria estar era cuidando de produzir conhecimento aplicado. Você não tem conhecimento aplicado se você não tiver conhecimento básico. É básico assim, desculpe o trocadilho. Então, nós já temos também uma larga experiência. Todas as universidades que produzem conhecimento nesse país são agentes fundamentais dos sistemas de inovação, que são muito territorializados, né? Não só aqui, no mundo todo. Todas essas sedes de universidades, sejam a central, seja um campus avançado, elas têm um poder de atuação e são chamadas a atuar e se dispõem a atuar significativamente junto às demandas que a sociedade e o setor econômico fazem. Isso não é nenhuma novidade, né? E nenhum caso especial. Talvez a gente tenha alguns ícones, inclusive, a destacar. Por exemplo, a COP, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo que nós, pelo menos pelo que eu sei, muito do que nós fizemos em relação à exploração do petróleo teve origem de petróleo e gás. Justamente no trabalho conjunto Petrobras com o UFRJ, que criou toda uma instituição
e que desenvolveu, quer dizer, não somente a tecnologia para águas profundas, como chegou a descoberta do pré-sal, e assim simultaneamente. Não teria sido possível o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás sem Não, as e depois do pesquisas ponto feitas de vista de pela saúde, que você tem a Fiocruz, quer dizer que toda aquela coisa o Butantan, o vacina, você tem uma infinidade que a gente não cabe aqui fazer agora, a rolar todas agora, só para dizer que essas coisas, e não somente isso, mas também, por exemplo, do ponto de vista da educação. Quer dizer, a gente tem que se lembrar que partiu muito da universidade essa demanda para que houvesse justamente a democratização do acesso. A gente só conseguiu ter uma generalização do acesso à educação fundamental na década de 90. Mas isso foi uma bandeira de luta da universidade o tempo inteiro. E ela, não somente isso, como também eu acho que ela tem um elemento central aí, acho que também é fundamental, que foi da década de 2000, que foi a constituição de uma CAPES para a formação de professores, e que isso foi oriundo da onde? Isso não veio do céu, quer dizer, isso veio de uma construção, de um debate, de uma demanda de experimentos junto com a sociedade. E que, claro, que a gente teria que avançar muito em certas coisas, mas todo o sistema de avaliação, e quer dizer, como é que ele reverbera, por sua vez, assim, da melhoria da qualidade. E assim a gente teria mais um elementos para poder aqui destacar aqui. Eu acho que não caberia também sair aqui exemplificando, mas de qualquer maneira é importante dizer que a universidade não é essa torre de marfim, muito pelo contrário, ela se expõe e ela é capaz de rever até a sua própria perspectiva no sentido de atender demandas imediatas. Você fez referência ao sistema de cotas, mas também a interiorização das universidades, e que não caem nem um pouco na simpatia da atual administração federal. Quer dizer, o ministro citou que os campi interiorizados não são espaço para cursos de sociologia, da área de humanas, etc. Então tem uma visão realmente que se contrapõe a todo esse esforço de democratização que marcou a universidade, a expansão da universidade nas últimas 2 décadas. E que é uma marca da universidade em termos ocidentais. Que a gente tem isso em todos os países do mundo. Não, existem estudos, inclusive tem um que eu acho muito interessante sobre a expansão que aconteceu na Itália, em que os autores, que são pesquisadores belgas, chegaram então à conclusão de que as cidades, as regiões onde esses novos campi haviam sido implantados, né, tiveram um efeito, né, muito, muito significativo, não apenas em termos de desenvolvimento de políticas públicas e tudo mais, mas também na construção de competências de inovação. Dinamização da economia de uma forma geral, mas também no sentido das competências de inovação. Veja só, eu fui há algum tempo atrás em Garanhuns, em Serra Talhada, quando estava sendo implantada uma unidade lá da Rural. E aí me surpreende uma situação, um contexto maravilhoso. Você vê como esses campi fizeram diferença. Por serem ainda pequenos, mas eram todos jovens professores que foram contratados por concurso, com nível de doutorado, que queriam continuar suas pesquisas trabalhando lá. Né? Vieram do Brasil todo. E lá, então, eles eram poucos ainda, de várias áreas de conhecimento, e se organizaram em torno de um programa de um grupo de pesquisa que eles credenciaram junto ao CNPq, cujo veio comum era justamente a questão ambiental. E essa turma era formada por jovens pesquisadores, tanto das áreas biológicas, mas também de geografia, de economia, de estatística. E aí eles juntos começaram a atuar cada um no seu campo de conhecimento, mas juntos, né? Então isso propiciou uma certa interdisciplinaridade, mas ao mesmo tempo, desde o momento em que eles começaram a atuar até aquele momento que eu fui visitá-los, eles tinham conseguido coletar um conjunto de informações sobre a região da Serra Talhada que jamais tinha acontecido antes. Quer dizer, o conhecimento que estava ali disponível não era acessado pela sociedade local. Entre outras coisas, eles tinham conseguido identificar algumas espécies vegetais que não estavam catalogadas. Né? Mudando o que deve ser mudado, né?
Quer dizer, essa experiência recente de interiorização dos campi nas universidades públicas federais tem algo que faz lembrar aquilo que aconteceu no interior de São Paulo, né? Quer dizer, a capilaridade das universidades estaduais no interior particularmente da Unesp. Particularmente da Unesp. Aí mesmo Minas, né, que era o estado que tinha o maior número de universidades federais antes dessa expansão que aconteceu nos anos 2000. Né? Agora, Ana, você escreveu recentemente um artigo que fala que o Futurice, os interesses do Futurice vão além da privatização, né, e toca na questão da financiarização e da securitização. Eu queria que você falasse um pouco, expusesse esses teus argumentos que me parecem ser bastante, representarem um risco não apenas para a Universidade Pública Federal, mas também para a sociedade. A primeira vez que eu tive contato com o projeto foi por meio da apresentação feita lá no Ministério e os slides que o secretário executivo apresentaram. Me chamou muita atenção aquele primeiro eixo, o eixo da gestão e empreendedorismo, porque ali naquele eixo é onde eles fazem a proposta dos fundos patrimoniais, né? Ou o fundo patrimonial, a gente não sabe direito se é um ou se são vários. E também a proposta da organização social para gerir a universidade, né? Fazer a gestão da universidade. E quando eu fui dar uma olhada na ideia do fundo patrimonial, me chamou muita atenção, porque esse fundo seria formado por um aporte que o governo federal traria, mas também, e é a maior parte, pelo conjunto de bens imóveis que as universidades detêm e que podem ser, então, inseridos nesse fundo. Quando eu vi isso, logo me ocorreu, né, que uma das características do capitalismo mais recente, né, do momento atual, do desenvolvimento da reprodução de valor no capitalismo, é a sua financiarização e a financiarização muito associada também a bens patrimoniais, porque de um tempo para cá, você transformar um bem imóvel, né, num valor que tenha liquidez, não foi um exercício que existe desde o momento que você passa a comprar e vender imóveis, né? A própria natureza do bem imóvel é uma natureza fixa, né? Que torna mais difícil, você imobiliza, é esse o termo, né? Um determinado capital, quando você adquire um imóvel, isso traz algumas rigidezes, né? Para o grande investidor financeiro. Mas como eles são muito criativos, eles conseguiram produzir produtos financeiros lastreados em bens imóveis, que tornam, portanto, possível a transformar esse patrimônio imobilizado em papéis que podem ser, né, trocados no mercado de capitais muito mais facilmente. Então, a experiência da flexibilização do patrimônio imobiliário é uma experiência que abriu uma oportunidade muito grande para o mercado financeiro se expandir ocupando esses espaços. Isso já é comum, muito comum no Brasil de uma forma geral. A própria política habitacional de tempos recentes foi traduzida em transformar as dívidas do mercado de imóveis comprados e vendidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foram transformados em papéis, e são papéis que fazem também compra e venda da dívida. Então, você compra um imóvel no sistema financeiro e alguém compra a dívida que você vai amortizar ao longo do tempo e recebe antecipadamente. E você gera, portanto, um fenômeno de antecipação e, ao mesmo tempo, de distribuição dos riscos com terceiros. O Futurice, me parece, está permitindo, com a introdução dessa lógica, a expansão dela no campo da educação. Okay? No momento em que o nosso patrimônio imobiliário que pertence ao povo brasileiro, às universidades,
eles passam a compor um fundo que vai ser gerido dessa forma, dentro dessa lógica, o risco de tornar essa lógica especulativa predominar sobre as relações entre os gestores da universidade é muito grande. E isso termina se repercutindo sobre a comunidade como um todo. Então, é uma lógica de comportamento. Você percebe essa cultura que a gente estava falando antes. Se você tem uma cultura que é orientada para a construção de conhecimento, desenvolvimento de novos produtos, novos processos e formação de pessoas, você não está antenado com essa coisa de especular em cima do seu patrimônio. Se essa lógica predomina, você vai inverter muito o sentido da cultura universitária. Né? Então, eu vejo como um risco muito grande e por isso que eu digo que vai além da privatização. Não é simplesmente você privatizar os bens da universidade, é você instituir uma lógica especulativa no campo de relacionamento dentro da comunidade universitária. E ao mesmo tempo que você faz isso, você subordina também as receitas que esse fundo propiciar eventualmente, a gente não sabe direito como, porque esse processo de securitização implica dívida em cima de imóvel, quer dizer, dívidas lastreadas em imóveis, mas se essa lógica prevalece, você vai intensificar muito a concorrência entre os diferentes departamentos, porque você vai ficar muito mais antenado em buscar receitas. E quem vai gerir o fundo vai ser justamente essa organização social que vai, então, ter uma capacidade de interferir sobre as decisões gerais, né, da política universitária. Muito obrigado, Silke. Muito obrigado, Ana. Lembrando que não foi apenas o Conselho Universitário que rechaçou o Futurice. Em Assembleia Geral Unificada, a comunidade acadêmica da UFPE também rejeitou a proposta apresentada pelo governo federal. E o Trias da Democracia volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!